Se você duvida que o impossível pode acontecer na sua vida, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te contar o impossível que aconteceu na minha. Esse vídeo é um testemunho do meu casamento na cachoeira aqui no Japão. Eu preciso te contar, é forte. No final, no final do vídeo, você vai entender o porquê que tudo isso aconteceu. Mas antes de começar a te contar o meu testemunho, eu quero te pedir para você já se inscrever no meu canal, deixe seu like, viu? Venha caminhar comigo aqui, onde eu registro vários momentos importantes da minha vida, da minha caminhada com Deus, meus trabalhos com costura, tá bom? E se você gostar desse vídeo, não deixe de compartilhar ele com alguém que você sabe que essa palavra vai fazer sentido. Meu marido e eu somos casados há 10 anos. Nos casamos em 2015, somente no cartório, no Brasil. E eu fiz já 2 vestidos de noiva e esse ano eu ajustei vários vestidos para noivas aqui do Japão, vários. Alguns eu gravei aí, vocês viram. E um dia eu estava ajustando o vestido e olhando para ele assim, e Deus falou comigo: "Quando você vai usar o seu?" E ali, naquele momento, Deus colocou no meu coração algo que eu nunca tinha sentido, que foi uma vontade imensa de usar um vestido de noiva, ou seja, de me casar vestida de noiva no religioso. E eu entendo a importância disso. Eu sei que é importante receber as bênçãos sobre as alianças, mas eu não me preocupava com isso. Para mim estava bom do jeito que estava. Mas quando Deus falou isso para mim, e colocou esse desejo, assim, eu não conseguia mais parar de pensar nisso. Foi então que eu conversei com meu marido e falei: "Amor, a gente precisa fazer isso". Quando eu falei pro meu marido, ele falou assim: "Nossa, eu não sabia que você tinha tanta vontade de casar assim". Eu falei: "Eu não tinha, mas agora eu tenho". E aí ele falou: "Então vamos fazer". Só que eu comecei a perguntar para Deus: "Mas Deus, como vai ser isso?", né? Porque aqui é tudo tão caro, ou é para fazer no Brasil. Eu não tô entendendo, né, como vai ser possível a gente realizar isso. E eu lembro que há muitos anos atrás, eu imaginei assim, que se um dia eu fosse casar, seria em meio à natureza. E Deus me fez lembrar daquilo, em meio à natureza. Aí eu pensei, é verdade, né, que no Japão tem tantos lugares lindos que dá para fazer uma cerimônia e tal. E aí Deus me mostrou que seria numa cachoeira. Numa cachoeira. E eu falei, mas Deus, eu nunca fui em cachoeira aqui no Japão, já fui em rio tudo. Me mostra onde vai ser essa cachoeira. Olha, acho que 2 dias depois, eu vi um vídeo no TikTok da moça mostrando aquela cachoeira. E quando eu vi, eu tive certeza que seria ali o lugar, seria naquele lugar. Deus é perfeito, né? E eu já tinha, nesse meio tempo, conversado com o fotógrafo, porque a minha ideia inicial era fazer um casamento sem convidados, somente, eu, meu esposo, minhas filhas, o pastor, a pastora e um fotógrafo. Essa era a minha ideia inicial, só isso. E o convidado seria Jesus Cristo. Então eu já havia conversado com o fotógrafo, e ele muito prestativo, muito bonzinho, muito atencioso. E ele falou uma frase assim para mim: "Eu quero entender, conhecer vocês e entender a história de vocês, e entender por que que vocês querem fazer esse casamento dessa forma". Eu fiquei curioso. E eu não quero só tirar fotos, eu quero fazer parte disso. Quando ele falou isso, eu entendi que Deus tinha algo com ele. Porque com certeza, quando nós sentássemos para contar como Deus colocou em nosso coração o desejo, nós teríamos que falar de Deus, de Jesus Cristo, que é aquele ao qual nós servimos. E nós iríamos ali falar do amor de Cristo para ele, né? Então, nós entendemos que Deus tinha algo com esse rapaz. E aí nós marcamos uma reunião e a gente foi para essa reunião no restaurante para conversar sobre fotos, casamento, fotografia. E resumindo aqui em poucas palavras, ali nós falamos do amor de Cristo para ele, e ele
confessou Jesus. Naquele restaurante, nós oramos, choramos e saímos dali entendendo que o casamento não era sobre nós, era sobre uma alma. Deus fez esse casamento, claro que ele nos abençoou, mas havia uma pessoa que Deus queria resgatar, que Deus estava buscando. E aí nós começamos a orar. E Deus falou que não seria só um casamento, seria um casamento e um batismo. E nós entramos em oração, nós tiramos o foco de nós, do nosso casamento e focamos nessa pessoa. E começamos a orar para que nada impedisse que ele aceitasse se batizar ali, que fosse a oportunidade, sabe? Nós queríamos muito que isso acontecesse. E a partir do momento que a gente fez isso, né? A palavra de Deus fala que a gente tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a partir do momento que nós começamos a orar por esta alma, Deus, ele foi nos abençoando. E assim, ó, eu vou resumir, né, para você, mas eu não gastei nada nesse casamento. Você pode estar achando que eu gastei, sei lá, eu não gastei nada. Eu fiz tudo muito simples. Vocês viram que as flores da decoração eu fiz. O pessoal que ajudou a gente na decoração foram as irmãs da igreja, que, nossa, Deus colocou elas assim, meu Deus, sem palavras para agradecer. E meu vestido, tudo assim, foi providência do Senhor. Tudo, ele cuidou nos mínimos detalhes. O músico era meu sonho. Eu sonhei, falei, então eu quero ter um saxofonista tocando no meu casamento. Aqui no Japão tão difícil encontrar, né? E aí encontrei aquele rapaz, é irmão da igreja também, sabe? Ele foi assim, eu fiquei tão feliz. E Deus cuidou, gente. Deus cuidou demais. Deus cuidou muito. Deus cuidou muito, sabe? Deus cuidou muito. Até no último momento, né? A gente não tinha combinado nada de comer, nem de fazer nada para comer, era só cerimônia. Mas ali no finalzinho, nós decidimos, conversando ali, vamos comer em algum lugar então? Vamos, porque tipo, foi tudo tão rápido, a gente não queria que acabasse logo aquele momento. E daí o fotógrafo, o Lucas, ele mesmo indicou aquele restaurante. Eu não conhecia, porque era numa cidade, não é onde eu moro. E a gente foi, eu cheguei e achei lá tudo muito lindo, assim, um restaurante lindo, sabe? Muito chique, tudo muito chique, tudo muito lindo. Eu me senti muito abençoada. E nem a conta do restaurante a gente pagou, sabe? Deus nos abençoou com isso, usando um amigo que não deixou que nós pagássemos a conta, sabe? E aí, voltando lá pro casamento, durante a cerimônia foi tão lindo, o pastor falou coisas tão lindas, mas quando ele falou amém, então vocês estão casados, e quando eu olhei pro lado, eu já vi meu marido conversando com o fotógrafo, e eu já vi meu marido falando ali com ele, e de repente meu marido começou a gritar, glória a Deus, ninguém entendeu nada, porque ninguém sabia. Era só a gente que sabia disso. Ninguém sabia que a gente estava ali buscando por ele, né? E aí todo mundo ficou sem entender aquele mover, aquele movimento. E aí meu marido foi indo para a água, assim, e aí quando os irmãos viram, entenderam o que estava acontecendo, foi uma alegria tremenda, assim. E o Espírito Santo já estava ali, porque ele cuidou de tudo, né? Um dia antes choveu muito, no outro dia não choveu, foi muito lindo, sabe? E aí ele desceu as águas e a alegria encheu meu coração, sabe? Eu chorei muito, eu fiquei muito, muito, muito feliz. É muito feliz, eu ainda sinto a mesma sensação daquele momento. E Deus, ele fez um milagre naquela cachoeira. Isso é para quem crê no sobrenatural de Deus. É para quem crê. Então, se você crê, fica aí, assiste, que é muito forte. Então, sobre o milagre que Deus fez lá, quando eu fui visitar a cachoeira a primeira vez com meu esposo,
no verão, em setembro, a água da cachoeira, ela caía e ia pelo meio. Ela corria pelo meio. Eu vou deixar a foto aí para vocês verem. E a gente sentou na lateral, assim, ó, do ladinho, e a água passava pelo meio e descia. Então, o fotógrafo falou: "Ai, Dani, vamos colocar uns pallet para vocês pisarem em cima, para vocês ficarem posicionados na direção da queda da cachoeira, tal". E aí eu não consegui esses pallet, não deu certo. E aí eu falei assim: "Ah, quer saber? Seja lá o que Deus quiser". Eu falei para ele, né? Falei: "Olha, onde der pra gente ficar, a gente fica, a gente procura ali um cantinho seco. Eu não quero pisar na água", eu falei para ele, né? "Mas um cantinho ali a gente fica e seja lá o que Deus quiser". Mas, gente, 2 dias antes do casamento, ele falou, o Lucas, o fotógrafo, falou: "Dani, eu vou lá ver a cachoeira", e ele foi. E olha como que estava a cachoeira. Olha que Deus fez. Deus mudou o curso das águas, porque Ele é Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Se Ele quiser mudar o caminho das águas, Ele muda. Se Ele abrir o mar vermelho para o povo passar e o povo nem molhou os pés, imagina que Ele não faz uma simples cachoeira. Então, Deus fez tipo uma ilhinha, a água caía da cachoeira e corria pelas laterais. E o meio, o lugar exato onde a gente tinha pensado que seria o melhor lugar para a gente se posicionar, Deus secou. Tava terra seca. E a gente pisou ali. Foi onde colocamos a cruz e fizemos a cerimônia. Então veja se não foi o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, Deus parou a chuva, a água estava cristalina, Deus mudou o curso das águas, Deus fez tudo isso. Ai, Dani, Deus fez tudo isso porque Ele ama muito vocês. Ele ama mesmo, Deus ama, claro que Ele ama. Mas Ele fez tudo isso porque não era somente sobre a Dani e o Alessandro, era sobre uma alma preciosa para Deus, sabe? Era sobre algo que ele vinha buscando. Era, era sobre isso. Então, eu quero te falar, principalmente primeiro com você, mulher. Sabe? Se você sonha em casar e você acha que não é possível, você não tem condições, entrega nas mãos de Deus. Fala, coloca esse desejo na mão dele. Tenha fé. Tenha fé, marca a data e vai, porque Deus, ele faz. Ele faz. Quando ele quer, ele faz. E Deus ama casamentos, ele ama. Ele ama. E você, marido, que ainda não casou com a sua esposa, não teve o privilégio de ver ela vestida de noiva, não fica perdendo tempo, não. Sabe? Não. Chama ela para esse momento. Dá essa alegria para ela, sabe? Realiza isso. É muito importante. É muito importante. Vai ser muito bom tanto para você quanto para ela. E eu tô aqui, ó, o cordão de 3 dobras. Eu havia pensado várias coisas para a cerimônia. Eu havia pensado em fazer o cordão de 3 dobras. Eu havia pensado em fazer a ceia. Eu havia pensado em fazer o lava-pés. Mas aí, na correria, tudo da organização, eu fui desistindo. E aí a única coisa que eu pedi pro pastor foi que ele passasse a ceia, e ele passou a ceia. E aí, olha só o que Deus fez. O pastor, Deus falou com ele, e ele fez o cordão de 3 dobras. Quando eu vi ele tirando do bolso, sim, e aí ele falou que iria dar o cordão, né, pra gente trançar. Eu falei assim, meu Deus, o senhor, o senhor, o senhor falou com ele sobre o cordão de 3 dobras. Ai, gente, Deus é perfeito, né? Deus é muito perfeito. Ai, meu Deus. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Obrigada, Senhor. Se esse testemunho falou com você de alguma maneira, compartilha ele, sabe? Compartilha para que outras mulheres venham ver, outras pessoas venham ver o agir de Deus. Elas venham conhecer esse Deus que faz todas as coisas. Esse Deus todo-poderoso que realiza sonhos. Ai, eu tô feliz. Eu quero te pedir para você
Não se esquecer de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e enviar para aquela pessoa que você sabe que vai gostar de ouvir essa palavra, tá bom? Deixe seu comentário também, eu quero saber o que você achou desse testemunho e que Deus abençoe sua vida.